Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu tive uma revelação. Sim, porque eu estudo a escatologia há muitos anos. Eu conheço muito sobre isso. Eu sei o que a Bíblia fala a respeito. Eu tenho estudado muitas coisas e eu tive uma revelação. O arrebatamento vai ser daqui a 2 segundos. Só que não é, pessoal? Quero desenvolver um pouco a respeito do tema: os perigos da escatologia. Bom, nós vimos aí, temos visto através da história, muitos se autoproclamando profetas, se autoproclamando até mesmo Cristos, né? Eles se autoproclamam Messias. E temos visto muitos erros em escatologia, o que eu poderia até chamar de aberrações que surgem, né, durante a história, no caminhar, no dia a dia, né, da história da igreja. Né? A história da igreja que eu estou falando é a história daqueles que creem, que estão no caminho. Então nós vemos aí a ascensão de muitos falsos profetas. Então eu vou citar aqui para vocês exemplos de previsões ou de erros que ocorreram como resultado do estudo da escatologia, mas um estudo desprovido de sabedoria e desprovido de fundamento bíblico. Bom, vejam só. Apenas algumas décadas depois de Jesus ressuscitar, os falsos profetas na cidade de Tessalônica proclamaram que Jesus já tinha voltado. Pois bem, podemos ver isso aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, quando Paulo escreve: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Então, isso causou, essa afirmação naquela época, causou todo tipo de preocupação no seio da igreja, no meio dos crentes, naqueles que seguiam a Cristo. Então, quando ocorreu isso, aos crentes, que viviam em Tessalônica, eles, na verdade, não se lembravam de ter visto a volta do Senhor. Então, de repente, eles pensaram assim: acho que perdemos algo muito importante. Olharam um para o outro, E aí a apreensão subiu ao coração deles. Então, Paulo respondeu com relação a isso o seguinte: que isso não vai acontecer, o que não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado. Então ele respondeu: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus.
ou a apostasia. Então estamos caminhando para isso, a apostasia. E ele diz também: e terá de aparecer o homem do pecado, né, que caminha para a perdição. Ou essa versão aqui, que está condenado a ir para o inferno. Então essa informação, na verdade, de Paulo, resultou em séculos de especulação de quem seria ou de quem é esse homem do pecado. Entretanto, parece que podemos ter certeza que os tessalonicenses se sentiram muito melhor com relação a isso. Bom, um século mais tarde, em meados do século II, um homem chamado Montano, né, parece nome de carro, né? Montana. Montano tornou-se crente em Jesus e desenvolveu um forte interesse por temas proféticos, assim como grande parte dos crentes, não é? Porque é um tema borbulhante, é um tema faiscante, é um tema que induz as pessoas a se interessam, né? As pessoas induz as pessoas a se interessarem mais pela leitura das Escrituras. Então, como eu ia dizendo, um século mais tarde, meados do século II, esse homem chamado Montano, né, que desenvolveu um forte interesse pelos temas proféticos, ele chegou, né, em pouco tempo, que já vinha estudando esse tema, ele previu que a Nova Jerusalém, em breve apareceria em Pepusa. Sim, Pepusa, uma paróquia rústica na província da Frígia. Para quem não sabe, Frígia era o nome da região centro-oeste na antiga Ásia Menor, na moderna Turquia, centrada no rio Sacaria. Ali floresceu o reino da Frígia, famoso por seus reis lendários que povoaram a era heróica da mitologia grega. Então, talvez por isso, né, esse homem Montano tenha se achado assim, tipo uma pessoa especial, né? É uma espécie aí de herói mitológico. Bom, em seguida a essa previsão de que a Nova Jerusalém iria aparecer em Pepusa, Montano, vejam só, começou a afirmar que ele falava como Deus, declarando: eu sou o Pai, a palavra é o Consolador, e eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. As igrejas olham com desaprovação para os membros que dizem besteiras desse tipo. E a congregação que Montano frequentava não foi exceção. Depois que a igreja o excluiu, ele abriu sua própria comunidade religiosa, mas Pepusa nunca mais serviu de sede para Nova Jerusalém. Então vejam só que o próprio Jesus, em Mateus 24, previu que isso iria ocorrer. E não ocorre apenas em nossos dias, né?
porque temos aí uma figura chamada Henri, que todo mundo conhece, que se diz o próprio Jesus, né? Então, isso não é privilégio apenas da era moderna. Não é apenas a era moderna que fabrica tantos malucos. Então, no século IV, um popular líder da igreja chamado Martinho de Tours, declarou que o anticristo já nasceu e que esse governante subiria ao poder durante a vida do próprio Martinho. E parece que esse sujeito que eu nunca tinha ouvido falar morreu bem antes de isso acontecer. Um monge chamado Radulfus Glaber, cuja tradução do nome significa Ralph o Calvo, né? Mas não sou eu não, viu, pessoal? Eu sou mesmo careca. Ele descreveu uma onda de preocupações apocalípticas nas décadas em torno do ano 1000 depois de Cristo. De acordo com o calvo Ralph, monge da Borgonha, um sinal ardente nos céus tinha pressagiado um incêndio misterioso em um mosteiro. Temores do apocalipse iminente e tribulação se intensificaram quando ocorreu uma fome no 1000º aniversário da morte de Jesus. Apesar dessas muitas preocupações, o mosteiro, destruído pelo fogo, foi reparado. A fome passou. Ralph permaneceu calvo e a vida continuou. Bom, mas há mais exemplos de erros escatológicos, pessoal. Vimos aí que isso vem desde o primeiro século, né? Vem desde Paulo, né? Até os dias de hoje. Então, continuando, né? Com os perigos escatológicos, os perigos da escatologia, temos a dizer que em 1534, um padeiro holandês chamado Jan alegou que a Nova Jerusalém em breve iria aparecer em Münster, Alemanha. O pessoal ali toma cerveja pra caramba, né? Então esse cara devia mamar muito lá, viu? Bom, então depois de uma suposta série de visões apocalípticas, Jan e seus seguidores subjugaram a cidade de Münster. Sim, os caras foram guerrear. O que é isso, gente? Foram subjugar a cidade por causa de uma visão apocalíptica. Vejam só. Um dos integrantes da corte de Jan se declarou sucessor bíblico do rei Davi e tomou 16 esposas. Que sujeito espertinho, hein? Eita, esse, né? O cara não perdeu tempo, né? Por fim, como todos nós sabemos, a Nova Jerusalém não chegou a Münster, mas sim um exército rival. Os cadáveres dos revolucionários apocalípticos foram suspensos acima da cidade em gaiolas de ferro. Até hoje as gaiolas ainda estão penduradas no campanário da igreja de St. Lambert, como lembretes silenciosos de uma expectativa apocalíptica que estava tremendamente errada. Então, se você pesquisar na Wikipédia, você vai ver. A rebelião de Münster foi iniciada pelo ex-cônego da Catedral de Münster e ministro luterano Bernhard Rothmann, em 1532.
Foi autorizado o uso dos púlpitos por ministros luteranos, mas o imperador ordenou que expulsasse Hotman e seus seguidores. Seguindo uma revelação, Matias e mais 20 homens atacaram a guarnição do exército do bispo, acabando por ser morto. Sucedeu-lhe João de Leiden, que foi coroado rei da Nova Jerusalém, num governo teocrático. Ele introduziu a poligamia, apesar dos protestos de 200 anabatistas, e sobre os cadáveres de 50 deles. Então a gente vê aqui, né, como o povo pirou, né? Tem as imagens aí. A rebelião de Münster. Vamos ver aqui. A rebelião de Münster. Depois vocês podem pesquisar aí. Gaiolas da rebelião de Münster, que vocês vão ver as fotos, né, dessas gaiolas lá penduradas na cidade de Münster, na Alemanha. 300 anos mais tarde, vejam só, Joseph Smith afirmou que Jesus estabeleceria a Nova Jerusalém no condado de Jackson, Missouri. Com isso, ele fundou um movimento religioso mundial que negava as verdades bíblicas essenciais sobre Jesus. Ainda hoje, os mormons esperam que Cristo volte em algum lugar ao longo da periferia leste de Kansas City. Então, também o tenente Joseph Smith Jr. comandou uma milícia paramilitar em Illinois, depois que ele e seus seguidores foram expulsos do Missouri. E ele foi morto num confronto. A história dos mormons é aí muito conhecida. E tudo decorreu de visões, pretensas visões apocalípticas que ele teve. Então vejam só como é pernicioso o estudo da escatologia sem a sabedoria e o fundamento bíblico, pessoal. Então vamos avançar para o século XX. Século XX. Chegamos lá. Avançamos para o século XX e vemos os mesmos padrões acontecendo. Então, essas burrices, essas besteiras aí escatológicas vão passando de geração em geração. Porque quem não está apto a aprender com a história está condenado a repeti-la. Então avançamos para o século XX e vemos esses padrões. Em 1987, vejam só, um engenheiro aposentado da NASA, lá na NASA, onde se faz, se faz ali muita encenação a respeito da falsa conquista espacial, Então, desse fermento lá da NASA, surgiu esse sujeito aqui, um aposentado da NASA, engenheiro. Ele publicou um livro intitulado 88 razões porque o arrebatamento será em 1988. 88 razões. Vejam só, o cara, muito ligado no número 88. Se brincar, morreu com 88 anos. 88 razões porque o arrebatamento será em 1988. 1880 reasons why the rapture will be in 1988. É isso? The Feast of Trumpets, Rosh Hashanah. Gente, e não existia YouTube naquela época não, vejam só. Vejam só, The Feast of Trumpets, Rosh Hashanah, September 11, 12, 13. New Expanded Edition. The Books
Two Books in One, The Other Cover. Edgar C. White. Poxa, tá difícil de ler aqui. Edgar C. Whisenant. Acho que é isso o nome do homem. Tem que pegar aqui uma lupa. É isso mesmo. Livro de Edgar Whisenant levou um dos autores a passar várias noites sem dormir em outubro de 1988. Eu estou lembrando ali até do desenho do Homer Simpson, né? Quando ele começa a estudar Apocalipse, compra um monte de livro, blá, 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 né? E ali naquele videozinho dos Simpsons tem muitas mensagens interessantes sobre o fim dos tempos, né? Muita coisa subliminar também, né? Porque o desenho animado dos Simpsons, por incrível que pareça, tem acertado aí algumas previsões. Bom, mas voltando, né, ao engenheiro da NASA. Ele destacou 3 dias de setembro de 1988 como prazo divinamente escolhido para a vinda de Jesus. Ele disse: só se a Bíblia estiver errada é que eu estarei errado, declarou ele para a mídia de notícias. Poucos meses mais tarde, o engenheiro da NASA publicou um conjunto subsequente de livros, dando a entender que ele cometera um erro e que talvez 1989 era a data certa. Então esse pessoal que erra a data, ele sempre tem uma resposta, né, para dizer que não é bem assim. Vai ser diferente, aqui ali foi só o começo de alguma coisa, né? Igual os testemunhas de Jeová já fizeram, né? Não, Jesus vai voltar em 1914. Aí não voltou não, mas ele só chegou ali bem no portal ali, ó, né? Só faltou pular de paraquedas, mas ele chegou bem na porta do avião, né? Então, são os doidos, né? E é incrível que pareça, por incrível que pareça, né, essa religião continua aí, né? Enganando e sendo enganados. Bom, essa data também, 1989, estava errada. As habilidades matemáticas necessárias para entrar e sair de órbita na Terra não foram bastante diferentes das necessárias para calcular o fim dos tempos, né? Então o cara é um engenheiro lá, calculava aí um monte de coisa, né? Mas a matemática dele não serviu para calcular o fim dos tempos, que, entretanto, foi realizada pelo Homer Simpson, né? Homer Simpson aqui, ele calculou lá tudo e deu certinho, viu? Pode assistir o desenho. Bom, mais ou menos na época em que o livro 88 Razões Porque o Arrebatamento Será em 1988 estava sendo impresso, estava surgindo um novo líder, um cara desconhecido. E isso aí eu lembro que apareceu na televisão, né? Os resultados das maluquices desse sujeito, né? E ele era um obscuro profeta que criou uma seita apocalíptica chamada o ramo davidiano, uma coisa assim. Ele se chamava David Koresh e exortou seus discípulos a se verem como os estudantes dos 7 selos do Apocalipse. Bom, então estava procurando aqui o nome desse cara, David Koresh, aqui na Wikipédia. Então, David Koresh nasceu em Houston, né, Texas, né, 17 de agosto de 59 e morreu em 19 de abril de 93. Ele nasceu Vernon Wayne Howell, foi o líder do ramo davidiano, isso mesmo. Uma seita da qual acreditava ser o seu último profeta, né? Então tem muita gente aí falando essas coisas, hoje em dia ainda.
Vernon Howell mudou legalmente seu nome para David Koresh em 15 de maio de 1990. Uma investida do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que levou ao subsequente cerco de Waco pelo FBI, terminou com o incêndio da sede dos seguidores do ramo davidiano, Monte Carmelo, nas adjacências de Waco, Texas. Koresh, mais 54 adultos e 21 crianças morreram no incêndio. Então esse aqui também era um espertinho que adotou a poligamia e alegava que as profecias do fim dos tempos, constantes das escrituras, seriam cumpridas no seu complexo comunal. Ele criou uma entidade lá, uma comunidade, né? A sua religião era, né? Então as famílias lá, todo mundo vivendo lá, né? Na poligamia. Então, em 1993, David Koresh e 75 de seus seguidores morreram após um cerco de 51 dias. Então vejam só que o perigo, né? Existe um perigo na escatologia realmente, que as pessoas começam a estudar, aí elas vão vendo o que está acontecendo. Não, rapaz, vamos fazer aqui um negócio, vamos aí, vamos armazenar alimento, vamos nos armar até os dentes, né? Vamos aí derrubar aí o governo, vamos fazer alguma coisa, né? Porque a nossa visão apocalíptica deve prevalecer. E daí surgem seitas, surgem, né, pessoas aí manipuladoras e outras que se deixam manipular, né, por esses malucos. E até nas décadas iniciais do século XXI, as expectativas e previsões apocalípticas não mostram, como a gente pode ver aí no YouTube direto, nenhum sinal de abrandamento. Houve previsões do fim dos tempos em torno do ano 2000, dizendo que Jesus retornaria em 21 de maio de 2011, e muitas alegações ligadas a uma complicada profecia maia sobre o fim dos tempos no ano de 2012. Tem filme aí a respeito disso, né? Eu acho que não é apenas um. Até agora, entretanto, essas previsões também se mostram estar equivocadas. Bom, é porque devemos lembrar, pessoal, daquele livro lá, O Senhor dos Anéis, né? Que o Bilbo chega e fala para o Frodo: é perigoso, né? É perigoso, Frodo, você, né, pisar na estrada. E se você não controlar os seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. Então, da mesma forma, é perigoso estudar o fim dos tempos. Viu, Frodo? Se você não controlar os pés, não há como saber até onde pode ser levado. E eu diria o seguinte: se você não controlar a sua cabeça, sua mente, seu cérebro, sua emoção, né, é impossível saber para onde você será levado. Portanto, no estudo da escatologia, tenha cuidado aonde você pisa. Fica a dica.